Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Reparar com ouro. No episódio 258, 5, o número da graça, expliquei como Elohim fala comigo de forma muito prática através do número 5 e qual é o significado desse número da graça. Se você ainda não assistiu a esse episódio, recomendo-o vivamente. Também como um convite para que você perceba que Yah também se comunica conosco através dos números. Hoje não quero abordar o significado da palavra graça através do número 5, mas sim através do significado da palavra hebraica Hanan. Gostaria de ilustrar o profundo significado da palavra Hanan através de uma imagem. Imaginem um oleiro sentado sobre os cacos de um vaso que ele mesmo moldou, que outrora foi sua obra-prima e continha um óleo precioso. Mas, em vez de juntar os cacos e jogá-los fora, ele os recolheu para criar um vaso ainda mais valioso. No Japão, existe uma tradição antiga e particularmente bonita de lidar com objetos quebrados. Ela se chama kintsugi. Kintsugi significa algo como reparar com ouro. Os vasos quebrados são colados novamente. Mas então, isso é o que há de especial. As partes quebradas são cobertas com folha de ouro. Elas não são escondidas, mas sim destacadas. Envolvem o vaso recém-reunido como se fossem fios de ouro. Kintsugi realça a beleza. As partes quebradas brilham em ouro. São como cicatrizes que contam uma história. Uma tigela kintsugi mostra: eu quebrei em vários lugares. Eu superei muitas coisas. Custou esforço e tempo para ficar inteira novamente. E isso sempre será visível. Eu não sou como antes, mas agora estou inteira e posso ser preenchida novamente. A cena do oleiro que colhe os cacos e os recompõe revela o profundo significado da palavra Hanan. Não se trata apenas de um favor imerecido, mas de uma profunda revelação do caráter divino. A raiz hebraica da palavra Hanan significa inclinar-se ou abaixar-se com gentileza para levantar. Como um rei que se levanta do seu trono para levantar um mendigo, não apenas dando-lhe moedas, mas ajudando-o pessoalmente a se levantar. Aplicando isso a uma situação da minha vida. Quando recebi o diagnóstico de síndrome de Down durante a gravidez do meu 5º filho, não só fiquei arrasado com o diagnóstico, mas também e especialmente com as circunstâncias que o acompanhavam. Mais sobre isso no meu livro Tudo Menos Down, uma criança com missão divina. E então o Eterno se inclinou para mim, Hanan, não apenas para me levantar, mas para continuar com a imagem de kintsugi. Ele cobriu as muitas fraturas com folhas de ouro. Concretamente, quero dizer com isso que me familiarizei com sua Torá e me foi concedida a valiosa vocação de levar os fiéis de volta às suas raízes hebraicas na região de língua alemã, principalmente na Alemanha. Este é um exemplo prático da minha vida sobre o profundo significado divino da graça. Recentemente passei por outra ruptura, na qual orei: por favor, Pai Celestial, inclina-se para mim e levante-me. Foi tão reconfortante entrar diante de seu trono com essa compreensão da graça e receber sua grande graça salvadora. Com essa compreensão de sua grande graça, Ana implorou por misericórdia diante do trono de Yah. Em 1 Samuel 1, do 10 ao 19, lemos: e ela estava amargurada em sua alma, e orou a Yah e chorou muito. E ela fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se você olhar para a miséria da sua serva e se lembrar de mim e não esquecer a sua serva, e der à sua serva um descendente do sexo masculino, eu o darei a Yah todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça.
E aconteceu que, enquanto ela orava diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Mas Ana falava em seu coração. Apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Então Eli pensou que ela estivesse bêbada e lhe disse: até quando você vai agir como uma bêbada? Livre-se da sua embriaguez. Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou nada mais do que uma mulher triste. Não bebi vinho nem bebida embriagante, mas derramei meu coração diante de Yah. Não considere sua serva uma mulher depravada. Por causa da minha grande tristeza e angústia, falei assim por tanto tempo. Eli respondeu e disse: vá em paz. O Elohim de Israel atenderá ao seu pedido que você lhe fez. Ela disse: que a tua serva encontre graça aos teus olhos. E a mulher seguiu o seu caminho, comeu e não teve mais um rosto tão triste. Ana pede a Yah que se incline sobre ela e haja. Que a tua serva ache graça aos teus olhos. E Yah assim o fez. Ele não só lhe deu Samuel, mas também lhe concedeu o nascimento de um profeta que ungiria reis e remodelaria uma nação. Yah curou a dor de Ana por não ter filhos e por ser maltratada pela esposa de Elcana, Penina, e cobriu todas as rachaduras com verniz especial, no qual ele misturou o mais fino pó de ouro. Isso acontece no Kintsugi, em um longo processo de trabalho. Moisés também conhecia essa graça. Yah passou por ele e gritou: Yah, Yah, Elohim, misericordioso, gracioso, paciente e de grande graça e fidelidade. Êxodo 34, verso 6. Aqui descobrimos que Yah é misericordioso. A misericórdia divina envolve a intervenção divina num momento particularmente crítico. Neste caso, após a idolatria dos israelitas em torno do bezerro de ouro. No momento em que Moisés intercedeu pelo povo que merecia o julgamento. O que, na minha opinião, é o acontecimento mais bonito e literal que ilustra o ato de graça, esse abaixar-se, encontramos na história da mulher adúltera. Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Ele sentou-se e os ensinou. Os escribas e os fariseus trouxeram a mulher que havia sido apanhada em adultério. Colocaram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Mas Moisés nos ordenou na lei que apedrejássemos tais mulheres. Tu então, o que dizes? Eles diziam isso para o testar, a fim de terem algo para acusá-lo. Yeshua, porém, se abaixou e escreveu com o dedo na terra. Aqui vemos literalmente que Yeshua se abaixou. Sua postura por si só já revelava que ele exerceria misericórdia, que é o ato de se abaixar e se erguer. Mas continuemos a ouvir. Quando continuaram a questioná-lo, ele se levantou e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E novamente se abaixou e escreveu na terra. Descobrimos que Yeshua escreveu 2 vezes na areia. Quando viram isso, saíram um por um, começando pelos mais velhos. E ele ficou sozinho com a mulher que estava no meio. Yeshua se levantou e disse a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Yeshua disse-lhe: Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. João 8, do 1 ao 11. Agora surge naturalmente a grande questão. O que Yeshua escreveu na areia? Como todos sabemos, nossas Bíblias não nos dão nenhuma informação a esse respeito. Mas quem nos diz que não há resposta para isso? Existem escritos ortodoxos etíopes que revelam o que Yeshua escreveu na areia. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das igrejas mais antigas do mundo, cujas raízes remontam diretamente ao encontro de Filipe com o eunuco da Etiópia, Atos 8. Essa igreja preservou por mais de 2000 anos
manuscritos antigos que permaneceram imunes a influências gregas e romanas ocidentais. De acordo com essas fontes etíopes, Yeshua escreveu 2 vezes na areia, como também descreve o Evangelho de João. Lá está descrito que Yeshua escreveu pela primeira vez os 10 mandamentos na areia. No entanto, cada um dos líderes religiosos viu seus próprios pecados ao lado dos 10 mandamentos, e que também explica por que, um após o outro, confrontados com seus próprios pecados, eles foram embora. O que Yeshua escreveu na areia pela segunda vez, quando todos os acusadores foram embora? Um manuscrito etíope diz que ele escreveu uma única palavra poderosa: graça. Não gravada em pedra como a lei, mas escrita na poeira, na matéria da qual a humanidade foi criada. A lei é permanente, mas o pecado e o julgamento podem ser apagados pela graça. Exatamente isso é o entendimento hebraico da graça: inclinar-se em bondade para levantar. Na vida, isso poderia significar, mesmo quando a confiança é quebrada, pode ajudar pelo menos às vezes se conseguimos cobrir as rachaduras com folhas de ouro. A quebra não pode ser simplesmente revertida. As marcas permanecem. As rachaduras podem parecer cicatrizes, mas com sua cobertura de ouro parecem decoradas com sinais de uma beleza recém-adquirida. Sejam todos ricamente abençoados.